Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Quem é que teve ontem lá no culto? Teve gente ontem lá, a não ser o pessoal da equipe? Bom, uma grande parte do pessoal não estava ontem. É bom, né? Para que a gente possa entender que a gente está passando as informações frescas para muitos irmãos aí. Bom, o Salinha, eu conversei com o Salinha ainda agora sobre quais termos eu posso usar ou não na live, sem que a live seja bloqueada. Mas eu estou aqui pedindo para Deus, como ele mesmo falou, André, bora fazer assim, mas se o Espírito Santo mandar, aí você fica livre. Eu estou com isso no meu coração, será que eu falo ou não falo? Mas eu acho que sim, talvez. Vai ter um gato andando ali atrás. Cara, não teve como não olhar, cara. Enfim. Primeiramente, bom dia a todos. Nós estamos aí, como o pastor Salim falou, a igreja está aí espalhada, fazendo a sua obra, e graças a Deus, nós somos instrumentos dele. E eu queria que você, para começarmos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor aí, pregando no púlpito raiz aqui, mano. Raiz esse aqui, né? Esse aqui é o púlpito raiz em todos os sentidos, que ele é uma raiz mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela transformadora, ela vem pelo ouvir, e a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos foi entregue pelo Espírito Santo. Tem um texto que fala que, eu separei aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, essa é só a introdução, tá? Para a gente entender o contexto da palavra de hoje. 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui, capítulo 3, no verso 16, fala assim: segundo, eu abri o primeiro. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, repreender, corrigir, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Existem outras traduções, outras versões, mas de um modo geral, esse texto que Paulo escreve a Timóteo fala que toda a palavra de Deus ela é inspirada por ele. Para quê? Para ensinar o homem, para repreender, ou seja, direcionar o seu caminho, para corrigir e para a instrução da justiça, daquilo que é justo diante dele. A palavra do Senhor, a Bíblia que nós temos hoje acesso, ela foi escrita num período de 1.600 anos, por 40 autores diferentes. E ela é composta por 66 livros. Ela foi escrita tanto em partes da África, Ásia e Europa. Os principais idiomas foi o aramaico, o hebraico e o grego. Tá? Por que eu falo isso? Quem já fez faculdade aqui, pós-graduação, e já deve ter escrito aí um mestrado, sei lá, a doutora Rogéria sabe ali, doutora Rogéria, que para que você consiga editar um livro é um papel, algo muito difícil. Quando você, principalmente quem já trabalhou com edição, quando você vai editar um livro com 3 autores diferentes, você precisa tentar fazer com que aquele conteúdo seja coeso. E é bem difícil você trabalhar com isso. O mais fantástico da Bíblia é que, apesar de ter sido escrito por 60 pessoas diferentes, praticamente, 40 pessoas diferentes, 66 livros, há uma coerência de Gênesis a Apocalipse. É uma coisa que não tem explicação.
Eu estava falando ontem que os primeiros livros, o Pentateuco, escrito por Moisés, Moisés foi instruído na língua egípcia. Ele foi criado como para ser, inclusive, sucessor, né? Ele foi instruído naquela língua. Mas quando Deus o tirou, junto com o povo hebreu lá do Egito, no período de 400 anos, 430 e um pouco antes, já estava sendo construída uma nova língua, que era o aramaico, arcaico, mais ou menos, que era uma língua dos escravos, uma língua nova praticamente, ali sendo surgindo. E quando Deus deu a Moisés a revelação do Pentateuco, ele não escreveu na língua egípcia, que seria, escreveu numa língua nova, praticamente ali sendo construída, mas era uma língua que estava se tornando uma língua principal naquela região, e que se não fosse isso, séculos e séculos e séculos teriam se perdido do conhecimento da palavra. Porque só depois de muitos séculos, talvez eu acho que o ano de 1800, que foram se decifrados os hierógrafos egípcios. Você imagina a quantidade de tempo que se perderia se ela tivesse sido escrita na língua original que o Moisés tinha aprendido. Ou seja, tudo foi plano de Deus. A Bíblia ela é escrita, né, se fosse falada de ouvido para ouvido, nós teríamos perdido o conhecimento. Quem estudou comunicação como eu sabe que a comunicação escrita é a mais eficaz que existe, porque ela transcende o tempo. Nós temos acesso a informações escritas em paredes de milênios atrás, ou seja, a comunicação escrita ela é eficaz. Então Deus usou a ferramenta perfeita para que nós tivéssemos acesso ao conhecimento dele para nós. Tá? Isso é uma introdução. Agora vamos falar sobre um texto que é a base do que nós vamos falar hoje. 2 Coríntios, capítulo 10. No verso 4, fala assim. Abre aí a Bíblia. Quem tem smartphone é mais rápido, né? Mas se o smartphone quebrar, perdeu, né? Mas quem tem a Bíblia escrita, essa aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, esse texto aqui, eu quero frisar o que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos. Não é contra pessoas, é contra conhecimento, é contra entendimento, é contra revoluções culturais. E esse conhecimento tem um objetivo de lutar contra aquilo que é o conhecimento de Deus. Tu que está se levantando na sociedade como conhecimento, como movimento cultural e político, ele tem o interesse de destruir o conhecimento de Deus. Esse é o ponto inicial do que a gente vai falar hoje, e que futuramente, se pudermos fazer algo específico para falarmos sobre esses assuntos, nós vamos fazê-lo não em culto. Não em culto. Hoje vai ser no culto, mas a gente vai conversar com o presbitério para a gente fazer em fechado mesmo, só entre os irmãos, para não ser transmitido. Que nem tudo pode ser falado na internet. Mas os nossos filhos, nossos adolescentes e jovens estão tendo acesso a esse conhecimento. Vocês que já se formaram, já tiveram acesso a muitos desses conhecimentos. E tenho certeza que se você se permanece fiel a Cristo, você deve ter vivido muitos conflitos. Porque esses professores que falam sobre esses assuntos, eles falam com tanta paixão, como diz o pastor Salim, que até jovens voltam para casa e ficam com dúvidas sobre a Bíblia. Ok? 1 Coríntios fala aqui, em capítulo 1, 19, diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em primeiro lugar, as coisas de Deus, elas são loucura para o homem, assim diz a palavra do Senhor. E as coisas que o homem considera sábio são loucuras para Deus. Isso é a base. O conhecimento de Deus foi nos passado para que nós conhecêssemos qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Lembra do versículo? Eu nem anotei esse versículo. Toda a escritura... não, falei. Verdade, foi mal. Então, a palavra do Senhor, ela é a base da nossa fé. E graças a Deus por nós termos ela. Eu queria falar rapidamente sobre um movimento dentro desse tema que é o entendimento que luta contra as coisas de Deus. Vocês vão entender no decorrer do que a gente vai falar hoje. E claro que não se apressem em tomar conclusões precipitadas, porque a gente vai explicar. Eu queria falar um pouquinho sobre o feminismo. Tá? O feminismo, ele é um movimento que ele começou ali no século XIX. Tá? E ele começou como todo movimento social e político, ele começa com boas intenções. O que é? Basicamente, eram os direitos. Ter direitos iguais, os mesmos salários, mesmas condições de trabalho, direito à fala, às vezes em locais públicos e até mesmo nas câmaras políticas, direito a ser também eleito líderes para que a mulher tivesse fala. É errado isso? Claro que não. Deus, se você olhar na palavra do Senhor, Deus levantou mulheres em posições importantes para que a palavra de Deus pudesse ser, né, e a história do Senhor pudesse ser concluída. O exemplo, Esther. O que a palavra de Deus fala? Foi para este tempo e para este lugar que Deus te colocou aqui como rainha, para que tu pudesses salvar o povo. Então Deus vai levantar sempre mulheres em posições importantes. Mas nessa época havia uma luta sobre isso, essa questão. Então, a causa é legítima. Só que se levantaram pessoas que abraçaram essa causa e tomaram conta dessa causa para colocar as suas ideias. Ou seja, eu começo com um verniz, algo bonito, mas para que, usando dessa primícia, eu pudesse colocar outras ideias daquilo que eu entendo que é o movimento feminista. Então, eu separei aqui um livro, né, que eu usei de base para esse release rapidinho que a gente vai ter hoje. O livro chama-se Feminismo, a Perversão e Subversão. Ele foi escrito por uma historiadora e professora, Ana Campagnolo. Quem conhece? Tem 2 pessoas, 3 que conhecem. Ana Campagnolo. Ela é historiadora e professora. Ela é católica e hoje é deputada federal. Eu só esqueci qual é o estado dela agora. Ela é estadual, não é federal não, né? Perdão. Obrigado, Ediane. Então, o livro dela, ela dividiu o livro em 5 capítulos. Eu não vou falar todo o livro, mas eu vou fazer um release rápido sobre alguns temas. Então, o livro dela trata, primeiramente, do protofeminismo, que é o feminismo antes do movimento feminista. E depois ela vai tratar sobre as pessoas e os autores que agregaram as ideias básicas, que são essas que eu acabei de falar, que são as ideias legítimas, que é importante, e introduziram nesses livros os seus pensamentos próprios para subverter a ideia do papel da mulher realmente. Tá? Agora olha só interessante. Então a primeira escritora surgiu ali, que a gente chama no primeiro movimento feminista, em 1792. Tá? A escritora
chama-se Mary. Eu não vou falar o sobrenome dela, porque eu falei para o Salim que a gente ia tentar não falar todos os nomes, é uma questão de... Mas depois, quando a gente fizer um seminário sobre esse assunto aqui, aí vocês vão saber tudo. Eu vou tentar cortar algumas coisas. Mas, enfim, o nome dela é Mary e alguma coisa. Então, ela apresenta no livro dela, no início do livro dela, ela fala que a mulher deve dar valor à castidade, à feminilidade, à modéstia. Começa assim. Só que lá na frente, o livro dela chama-se Reivindicação dos Direitos da Mulher. Lá na frente, ela começa a dizer o seguinte: não existe diferença entre homem e mulher, eles são iguais. Igual, totalmente igual. E que o Estado deveria usurpar o direito da família na educação, mas o Estado deveria formar os filhos. Ou seja, todo o conteúdo de ensino social, tudo deveria ser pelo Estado e não pelos pais, para que pudesse ser formado uma geração de pessoas com uma mentalidade só, sabendo que as famílias têm culturas diferentes, religiões diferentes, e que cada família forma seu filho da sua forma. Ela achava que eles deveriam ser formados de uma única maneira. E quem deveria ser o dono desse conhecimento? O próprio Estado. Então, ela fala muito que o trabalho do lar, ele é um trabalho quase que escravo. E que esse trabalho de você cuidar dos filhos é maçante, tediante, e começa a desmerecer esse papel da família. Entendeu? Ou seja, nesse livro da Mary, ela fala que a mulher, ela já é uma escrava só pelo fato dela ter que cuidar do lar. E ela diminui, a mulher é diminuída por ser obrigada a ter esse papel. E no contraponto disso, no mesmo período, um dramaturgo, jornalista, escritor e poeta, chamado G.K. Chesterton, ele, no contraponto da Mary, ele escreveu uma tese. E eu vou ler um trecho dessa tese para vocês. E aí vocês, mulheres, eu não estou falando da Bíblia aqui. Eu vou falar da Bíblia. Eu estou falando de um filósofo, tá? Aí vocês vão entender o que ele diz aqui, no contraponto do que a Mary fala. Quando as pessoas começam a falar dessa função doméstica, não mais como algo somente difícil, mas atribui-lhes rótulos como monótono, trivial, então simplesmente desisto de discutir. Pois, por mais que empenho toda energia na imaginação, não consigo entender como é que ensinar regra de 3 para crianças dos outros pode ser uma grande profissão. Ou seja, como é que você olha para uma mulher que é professora e que ensina os seus filhos a regra de 3, matemática, português, como é que você pode dizer que é uma grande profissão e que ensinar os seus próprios filhos tudo sobre o universo, a existência, e que ser não só professora, mas ser mãe, cozinheira, enfermeira, pedagoga, administradora, psicóloga, pode ser algo limitado. A função de uma mulher é trabalhosa, mas por que tem que ser? Mas porque tem uma amplitude colossal e não porque tem um alcance limitado. A mãe, ela é muito mais do que uma professora. Ela é administradora, cozinheira, enfermeira, psicóloga. Ela é menor. E aí, naquela época ele fez esse contraponto. As mulheres estão de parabéns, né? Pelo que elas são. Amém? Mulheres? Pois é. Não foi eu que falei isso, tá? Foi o Chesterton. E o interessante é que a Bíblia fala, em Provérbios 14:1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 31:15. Tem aí? Eu não anotei aqui.
Tem as Bíblias aí? E ainda à noite, ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Versículo 16. Esse é o 15, né? Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Uma mulher que administra. Tem muitas administradoras aqui, viu? Mulheres que administram o seu lar, que Provérbios 31, 27. E ainda falo que a Bíblia é machista, né? Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. 28. Versículo 28. Levanta-se seus filhos e lhes chamam de tosa, seu marido a louva. Amém, só isso. É só um contraponto aqui. Depois acontece o que é chamado a segunda onda feminista, 1960. Só dessa primeira onda tem vários autores, gente. Eu só estou falando de uma pessoa. Agora vamos para a segunda onda. Essa escritora, ela escreveu num período um pouquinho antes dos anos 60, mas ela é considerada escritora da segunda onda feminista. O nome dela é Margaret, eu não vou falar o sobrenome dela. Ela nasceu ali em 1879, ela era enfermeira, ela escreveu 2 livros. O Eixo da Civilização, A Mulher e a Nova Raça. 2 livros dela. E se tornaram. E também ela é fundadora do Planet Hood, a maior rede de, se eu falar essa palavra, de eliminar as crianças. Eliminar as crianças no ventre. Do mundo. A maior rede desse trabalho que existe no mundo até hoje, tá? E no seu livro ela abordava métodos contraceptivos, isso que eu acabei de falar agora, interromper a vida, e a eugenia. O que é eugenia, gente? Alguém sabe o que é eugenia? Eugenia é uma seleção de pessoas aptas a que a sociedade cresça de forma mais forte. Mais ou menos o que pregava ali o Adolf. Então, no livro dela, no livro da Margaret, ela dizia que os negros, os fracos, os pobres e os deficientes, seja ele físico ou mental, deveriam ser eliminados da sociedade. Essas são as bases do feminismo. São as escritoras básicas. Depois nós vamos para uma outra escritora chamada de Beauvoir. Ela é filósofa e professora, escritora. Ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. Esse livro ele é considerado a Bíblia do feminismo. Tá? Essa pessoa ela é uma das pessoas mais consideradas e respeitadas no feminismo. Tá bom? Ela teve um caso com Jean-Paul Sartre. E eles tinham uma relação amorosa e sexual. E esse relacionamento, Jean se envolvia com as alunas da Simone, meninas de menores de idade. E tinha relações sexuais com menores. Então, a Simone, ela negava a biologia. Ela dizia que ninguém nasce homem ou mulher, mas que isso é uma construção social. Ok? A base do livro dela é: homens e mulheres não nascem homem e mulher, é uma construção social. Você é homem, você é mulher, e a mulher tem que ser assim, e o homem tem que ser assim. Depois, em 1921, uma escritora chamada Beth,
lançou um livro chamado Mística Feminina. Ela foi casada, ela teve 3 filhos, essa mulher casou, teve 3 filhos, mas ela diz que a vida do lar é semelhante a alguém que está indo para o holocausto. Ela não considerava uma vida do lar algo bom, mas algo terrível, danoso e horrível. E, obviamente, ela se divorciou do seu marido. E ela fala que, no seu livro, adota a cultura mais negativa do homem. Ou seja, a mulher deveria beber, ir para a balada, ter quantos parceiros ela quiser, igual o homem nas suas piores fases, vamos dizer assim. Para que a mulher tivesse o direito de fazer o que quer também. Ela aniquilava a ideia do masculino e do feminino também nos seus livros. Depois nós temos uma outra escritora chamada Judith, que o sexo ele é diferente de gênero. A pessoa nasce com o sexo, mas o gênero ele é indefinido. Ou seja, ela escolhe dentre as grandes números de opções. As crianças nascem neutras. Judith Butler. E a sociedade vai coagir essa criança, ou a sociedade, os pais são coagidos a ensinar aquela criança a ser homem ou mulher. Então ela escreve no livro que, como uma forma de lutar contra essa base de ensino cristão, eles deveriam criar seminários, movimentos, tudo contra essa ideia de que a mulher e o homem são um padrão. Então ela dá inclusive várias sugestões, ir para a rua, fazer tal coisa, ir para frente das igrejas, enfim. Irmãos, o feminismo, ele não defende as mulheres. Qualquer mulher que se assume mulher já está contra o feminismo. Se você se assume mulher, você já está contra o feminismo. Você não pode assumir. Porque você já está numa sociedade que ela é machista, patriarcal, opressora e religiosa. Então, a base do feminismo é rejeitar tudo que é feminino, a maternidade como obrigação, e adotar padrões de comportamento bissexual e lésbico. Eu sei que muitos de vocês estudaram isso aí na faculdade, ou tiveram acesso a esse conhecimento aí. Um homem chamado Alfred Kinsey fez uma pesquisa de comportamento nos Estados Unidos. E ele descobriu, na pesquisa dele, muito respeitada, né, a pesquisa dele na época, que 50% dos homens já haviam tido relações homossexuais. E lançou esse livro, nossa, uma tese e tal. Sabe qual foi a pesquisa dele se baseou em qual público? Prostitutas, presidiários e pedófilos. Sabe aquela pesquisa sobre se você vai votar no Bolsonaro ou no Lula na frente da cadeia? É mais ou menos isso. Ou você vai lá para um assentamento do MST e faz uma pesquisa. Você vai votar em quem? No Bolsonaro ou no Lula? Qual o resultado da pesquisa? É mais ou menos isso. Teve um outro cara, um psicólogo chamado John Money, que ele provou que a criança não nasce homem ou mulher, mas que ela é imposta pela sociedade. Ele fez uma pesquisa, pagaram uma família, sabe que nos Estados Unidos tem essas pesquisas, e pegaram um garoto e disseram que ele era menina desde criança para provar essa tese. Menino, vestiu de menina, ensinava como menina, tudo como menina durante a vida até a juventude dele. Ele realmente se tornou mulher e depois se suicidou. Amados, o feminismo, como muitos outros movimentos culturais, sociais e políticos, ele tem um objetivo: é destruir o cristianismo. É destruir o cristianismo. E eu não estou falando aqui de teoria da conspiração. Está escrito nos livros. Eu vou dar só um trecho aqui para você, da Annie Larry Gaylor.
Esqueçam o mítico Jesus e olhem para o incentivo, consolo e a inspiração de mulheres reais. 2000 anos de domínio patriarcal sob a sombra da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. Amados, qual foi o primeiro texto que eu li quando comecei a palavra hoje? Vou ler novamente. Porque as armas de nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir os conselhos altivez que lutam contra o conhecimento de Deus. Esses movimentos eles têm um objetivo, irmãos: destruir a nossa base de fé, destruir o cristianismo. Mas eles começam com algo legítimo, algo interessante, mas no final de contas, ele está tentando destruir a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso a gente prega, a gente crê, a gente vive. E esse conhecimento é passado de pai para filho. Como diz um versículo que até o Salim falou ontem, né? Ele é falado de pai para filho. Esse conhecimento é que tem feito, que transformou a sociedade no que ela é hoje. É o que fez a sociedade evoluir de um feudalismo para um capitalismo, uma sociedade que o pobre também tinha direito de ficar rico, porque ele começou a entender que ele também tem, que ele tem potencial. O movimento do cristianismo, foi importante para o crescimento da sociedade em si. E essas pessoas, não só esse movimento, como muitos outros, querem destruir esse princípio. Querem destruir. Agora, se a palavra de Deus ela é inspirada por homens, e nós estamos vivendo uma guerra cultural, quem é que inspira essas pessoas, gente? Quem é a inspiração dessas pessoas para escrever esses livros contra tudo que Deus prega? Eu fico a imaginação de vocês, quem é a inspiração delas? Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus para ensinar a corrigir todos na justiça. E esses escritos, esses livros, são dezenas e dezenas de livros que são escritos e que são passados para os nossos filhos e adolescentes desde o ensino médio com essas teorias loucas. E eles têm um objetivo, é ir contra o conhecimento de Deus. E nós temos que falar. Isso tem que ser falado. Não pode ser um tabu na igreja. Isso porque nós temos vários temas para falar. Eu até anotei uns temas aqui. LGBTQIA+. Tem antifas, black blocs, sleep giants, aquele movimento nos Estados Unidos, como é que é o nome? Black Lives Matter. Todos esses movimentos começam com um verniz que são importantes, são legítimos, mas por trás vem o golpe. E todo esse golpe é destruir o conhecimento de Deus, destruir o que a gente chama de conservadorismo, que é conservar os princípios. A luta não é contra o Bolsonaro, não, irmãos. A luta é contra o conservadorismo. Qualquer pessoa que se levanta contra o que é conservador, qualquer professor aqui, está aqui, Rogéria, professora. A Rogéria pode falar sobre vários assuntos, ela já vai se aposentar, graças a Deus, né, Rogéria? Mas quando ela era professora, ela poderia falar sobre qualquer assunto, sobre movimentos LGBT, ela poderia falar, tinha liberdade para falar sobre esses movimentos, ela tinha liberdade para falar sobre qualquer coisa, mas pergunta se ela tem liberdade de falar de Jesus. A irmã Danildes é professora, ela não tem liberdade de falar de Jesus na faculdade, na escola. Mas ela pode falar sobre sexualidade, ela pode falar sobre essas... não pode falar sobre Jesus. Entende? Agora vocês entendem contra quem é a luta? Não é carne nem sangue, irmãos. É principados e potestades. Enquanto que a igreja estava ali, Fernando, discutindo quem era o cara que era isso, quem era o cara que era aquilo, enquanto a igreja estava brigando por posições entre ela mesma, a doutrina do diabo foi entrando nas escolas, na cultura, e desde o ensino
médio, no ensino fundamental, já está sendo entrada essa cultura. Até o Fernando, né, falou ontem que aquela cartilha gay que lutaram contra, estava lá para criança. Então, meus irmãos, como pais que vocês são, muitos de vocês vão ser pais ainda, não aceitem com facilidade esse tipo de coisa. Lute. Se seu filho chegar em casa e falar alguma coisa, vá lá no colégio. Fale, eu não aceito isso para os meus filhos. Você pode ensinar matemática, física, português, mas eu não quero que você coloque esses movimentos na mente do meu filho, porque quem vai educar meu filho sou eu, e eu educo ele na verdade. Se os pais não tomarem posição, os filhos vão ter uma lavagem cerebral, e a quantidade de cristãos que são desviados na faculdade não são poucos, viu? Cristãos que vão para a faculdade e se desviam quando eles são cheios desses conhecimentos. Eu só estou dando um deles. Eu não falei nem aqui de ateísmo, não falei de cientologia, não falei dessas outras coisas aqui. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser colocada na mente dos nossos filhos. Como a palavra de Deus fala, escrevam nos umbrais das portas. Falem para os seus filhos de dia e de noite. Porque se você ensinar seu filho ainda quando criança, ele não se desviará dele. Por isso, glória a Deus pelo trabalho do Ministério Infantil. Ontem teve um evento do Ministério Infantil, foi uma bênção. E nós temos que alertar nossos filhos. E essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. É uma palavra que traz um conhecimento mais social, tal, mas é um alerta. É um alerta que nós temos que falar. Porque você tem que entender o que está por trás do feminismo. Pautas legítimas tem, mas tem muita coisa por trás disso. Amém? Vamos orar. Era isso, igreja. Querido Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu acesso ao teu conhecimento. E toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar a corrigir na justiça. Sabemos que a nossa guerra ela não é carnal, ela não é contra pessoas, mas é contra tudo aquilo que se insurge contra o conhecimento de Deus. E nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com os filhos, com esse conhecimento. Deus, eu peço que o Senhor levante homens de Deus para estar ali no Senado, como deputados federais, aqueles que constroem leis. Enquanto a igreja lutava entre si, pessoas se levantaram lá dentro para deturpar, criar leis contra o conhecimento de Deus. Eu peço, Senhor, nos ajude, nos dê a revelação, nos dê como nós podemos agir diante dessa situação. Obrigado, Deus, porque nós temos acesso à tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ela. Nos ajude, Deus, e guarde o coração e a mente dos nossos filhos. Alcance aqueles nossos filhos que já estão contaminados com esse tipo de doutrina, para que eles possam abrir o seu coração para a verdade que é o Senhor. Guarde-o, Pai, em nome de Jesus eu peço. Guarde, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja.